do EADcast. Hoje apresentado por mim, Ale Lorenzon, e pela Ieda Lopes. E temos a honra e o prazer de receber o Mauro Martins, legal designer, e ele vai explicar para a gente o que é legal design além do visual law. Ele é head em inovação e tecnologia. Então, assim, um conteúdo imperdível, uma aula que eu já estou aqui com papel e caneta na mão para anotar tudo. Mauro, um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por parar um pouquinho a sua agenda para dividir o seu conhecimento com a gente. Legal, Ale. Boa noite, Eda, boa noite, pessoal que está assistindo no ao vivo. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, é um prazer poder bater esse papo com vocês, compartilhar um pouquinho aqui do meu conhecimento e ajudar, né, o pessoal a conhecer um pouco mais sobre essa nova forma de pensar e de fazer o direito, né, que é o legal design, que é muito recente, muito novo, tem essa expressão que vem do inglês, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Então, o que a gente tem visto é que muita gente confunde o legal design com visual law. Então, hoje, nós vamos sair daqui sabendo definitivamente o que é legal design, o que é visual law. Vou dar uma pincelada boa no visual law e vocês vão entender todo o potencial dessa forma de pensar e como ela pode trazer benefícios para a nossa prática jurídica. Mauro, eu já adoro uma tecnologia, né? Aliás, depois da pandemia que eu fiquei mais tecnológica, vou ser até bem franca com você, porque o mundo virou virtual e a gente teve que se habituar com isso, né? E aí eu já até comentei com você que eu conheci o legal designer com a Juju, com a nossa advogada em Marte, maravilhosa, né? E aí fala para o nosso público agora, define legal design, visual law, porque como a Ale falou, as pessoas confundem muito, né? A gente só ouve falar que advogado está fazendo petição em visual law, e aí pronto. Mas eu acho que tem que ter um trabalho todo diferenciado para você apresentar uma petição de uma forma que o juiz entenda e não fique aquela coisa nem muito poluída e nem com pouco conteúdo de visual law. Então, agora a palavra é com você, o episódio é todo seu. Muito prazer em te conhecer. Legal, vamos lá, Ieda. Eu vou compartilhar minha tela, porque como a gente vai falar de algo visual, eu acho que mostrar ajuda bastante, né? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Escolher a tela aqui que nós vamos compartilhar. Isso aqui mesmo. Prontinho, deixa eu ver se isso aqui, não sei se está aparecendo para vocês. Mas já deve estar aparecendo aí, né? Já sim, já sim. Legal, então vamos lá, vamos bater esse papo. E eu quero começar com duas premissas básicas aqui, para quem está começando a entender ou ter um primeiro contato agora com legal design e visual law, que são duas premissas que são muito importantes para a gente continuar esse papo aqui, tá? A primeira delas é que todo advogado é criativo. Na verdade, todas as pessoas são criativas, porque a criatividade, muita gente associa com, sei lá, algum dom artístico, uma pessoa genial que pensa, né, em algo ultra sofisticado, como o Steve Jobs, pensar no iPhone, mas a verdade é que a criatividade é bem mais simples do que isso, né? A criatividade é você fazer conexões, conectar pontos de maneiras inesperadas, diferentes, com base na sua percepção, no seu ponto de vista, na sua experiência. Então, toda vez que alguém junta um ponto A com um ponto B com um ponto C de uma forma que ninguém havia ainda pensado, ela está criando. E todos nós, todas as pessoas têm essa capacidade, essa habilidade. O que acontece é que ela pode ser mais ou menos desenvolvida, mas todos temos. Então, esse é um ponto bastante importante para quem acha que, poxa, eu não sou uma pessoa criativa, advogados não são criativos, então a gente não consegue trabalhar com legal design ou visual law. E há outro ponto que também aqui, né, pasmem, mas essa é uma verdade. Todo advogado já é um designer. E por que
eu digo isso? Porque muita gente confunde design com desenho, com algo artístico, estético, belo, quando na verdade não é necessariamente isso, tá? A melhor tradução de design seria projeto. Se você olhar na parte de trás do iPhone, você vai ver que está lá, Designed em Califórnia. Como é que está aqui? Deixa eu ver a segunda parte. Made in Brasil. Feito no Brasil. O que significa Designed em Califórnia? Significa não que só a parte estética do iPhone foi feito na Califórnia, mas todo o iPhone foi projetado na Califórnia, no Vale do Silício. Então, quando a gente fala, né, na língua original, no inglês, a palavra design, a gente não está se referindo a desenho, a gente está se referindo a projeto. E por que todo advogado é um designer? Porque todo advogado projeta. Mas, Mauro, como que um advogado projeta? Todas as vezes que a gente senta e a gente vai elaborar as cláusulas de um contrato, elaborar os termos de um acordo, elaborar, né, o que vai numa petição, num recurso, numa contestação, você está projetando aquele contrato. Você está projetando aquela defesa, você está projetando aquela política de privacidade. Entenderam? O que acontece, o problema é que nós somos designers inconscientes. Não temos consciência disso. E por isso não procuramos desenvolver essa habilidade adquirindo outras técnicas que podem ajudar. Na verdade, tanto a criatividade quanto o design, eles são bem engessados durante o curso do direito, porque o curso de direito não é feito para a gente ir para o mercado de trabalho e trabalhar, ele é feito para a gente passar no exame da ordem. Então, eles colocam a gente dentro de uma caixinha para garantir a aprovação no AB, por conta que a taxa de aprovados no AB é importante para os cursos de direito. Então, o curso ele é muito engessado e a gente acaba saindo engessado, mas a gente tem esse potencial de ser mais criativo e de projetar soluções melhores. Então, todo design, na verdade, é a solução de um problema, como diz o Saj Haviv, que é um dos maiores designers do mundo, é um israelense, e que tem essa definição de design que é uma das que eu mais gosto. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, todo advogado também é um resolvedor de problemas. Né? Então, toda vez que a gente faz alguma coisa dentro da prática jurídica, ou você está tentando prevenir, ou está tentando resolver um problema que já aconteceu. Então, quando a gente está pensando na melhor solução para o problema jurídico do nosso cliente, nós estamos fazendo design jurídico. Tá bom? Então, é importante a gente ter essas definições. Mas hoje eu vou falar, então, sobre legal design além do visual law. Mas para falar sobre o além do visual law, vou falar um pouquinho sobre o que é o visual law, porque eventualmente algumas pessoas podem não ter conhecido ainda o que é o tal do visual law. O visual law nada mais é do que o design de informação. Vou mostrar para vocês daqui a pouco que ele é um dos tipos de legal design. O que é design de informação, Mauro? Design de informação a gente pode definir como aquele tipo de design cujo objetivo principal é resolver algum problema jurídico por meio da comunicação jurídica, por meio da informação jurídica. Então, quando a gente faz um contrato, quando a gente faz uma peça processual, quando a gente faz uma política, a gente está procurando prevenir ou resolver um problema com base no quê? Em informação. E a ideia do design de informação é, então, a gente fazer isso da melhor forma possível. Como que eu projeto o melhor contrato possível? Como que eu projeto o melhor recurso possível? Como que eu projeto a melhor política de anticorrupção possível? E existem técnicas para isso. Aqui do lado, por exemplo, tem uma contestação que eu fiz para um banco, onde eu uso recursos de design para, por exemplo, dividir e mostrar para o juiz quais que eram, no caso, né, nesse caso concreto, as responsabilidades da instituição financeira e quais que eram as responsabilidades da loja que vendeu o veículo. Esse, por exemplo, é um tipo de recurso que a gente chama swimming lanes.
Ele entra exatamente nesse momento em que você precisa mostrar a diferença entre duas coisas. Então, vocês veem, o Visual Law é você usar recursos visuais, e não só de visuais, vou mostrar para vocês também que textuais entram nessa equação, para você construir um documento jurídico mais eficiente. E quando a gente está falando de um documento jurídico mais eficiente, o que a gente está querendo dizer? Eficiência, no final do dia, é alcançar um resultado pretendido, tá bom? E aí, para alcançar o resultado pretendido de um determinado documento jurídico, a gente tem vários desafios. A gente vive num tempo hoje em que diversos são os estímulos, né, que uma pessoa recebe ao longo do dia. Ou seja, ela está aqui, o WhatsApp está recebendo dezenas de mensagens, o Instagram com um monte de notificações, tem uma série do Netflix para assistir que está todo mundo falando, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Diante de uma sociedade como essa, de uma realidade como essa, como que vocês acham que fica a disputa da atenção da pessoa entre um documento jurídico chatíssimo e o Instagram? Entre um documento jurídico super difícil de entender e o WhatsApp? Um documento jurídico imenso que parece que não tem fim e uma série no Netflix? Fica difícil de competir. Então, a primeira coisa que a gente precisa com o nosso documento é despertar o desejo de ler. É a primeira coisa. Mas não basta despertar o desejo. A pessoa tem que começar a ler e ler até o final, porque se ela ler só a primeira página também não adianta muito. A gente não vai alcançar o nosso objetivo. Mas não adianta ela ler até o final e não entender nada, ou entender pouco do documento jurídico. Aquela mensagem jurídica que você está querendo passar naquele documento precisa ser compreendida 100%. Então, ela tem que ler até o final e entender tudo. E, por fim, ela precisa se comportar de acordo. Senão, de nada adianta você fazer uma política de privacidade, sendo que os colaboradores da empresa não vão ler tudo, não vão entender e, no final, vão se comportar de maneira a colocar em risco a empresa, os dados pessoais da empresa e a reputação da empresa, porque eles simplesmente não deram a mínima para a sua política de privacidade cheia de juridiquês. Então, um documento jurídico eficiente é aquele que consegue chegar naquele último ponto, mostrar para as pessoas quais são os comportamentos que elas precisam adotar ou não. Às vezes a gente quer que a pessoa não faça determinada coisa e a gente precisa que ela não faça. Mas como que a gente faz isso numa realidade como a brasileira, onde a gente tem 29% das pessoas, por exemplo, analfabetos funcionais? Ou outro oposto, apenas 12% das pessoas no Brasil são proficientes em leitura, ou seja, conseguem ler um documento complexo, conseguem compreender, conseguem fazer inferência, conseguem distinguir o que é fato do que é opinião. Essa é a sociedade brasileira. Outro estudo, o PISA Brasil 2018, mostrou que no ensino médio apenas 0,2% dos alunos saem com o nível máximo de leitura. Então, a gente tem uma sociedade em que uma minoria consegue ler textos complexos, ler e compreender textos complexos. E o advogado precisa saber disso na hora de projetar esses documentos jurídicos que a gente está falando. E aí, qual que é o primeiro recurso que o advogado precisa desenvolver? Qual que é a primeira habilidade, a primeira capacidade que o advogado precisa desenvolver na hora de começar a solucionar os problemas dos seus clientes utilizando legal design no Visual Law? É a empatia. A empatia é a base do legal design. Ela entra em todas as modalidades, inclusive no Visual Law. Eu sei que a empatia é uma palavra bastante batida, muita gente fala, pouca gente entende, mas eu vou mostrar alguns exemplos aqui que vai talvez ilustrar melhor o que eu estou tentando dizer e vai mostrar para vocês como que a gente utiliza a empatia no Visual Law. Vamos lá? Olha só. Se o usuário do seu documento jurídico é um juiz, ou seja, nós estamos diante de uma petição, de um recurso, de uma contestação, como que você pode escrever de uma forma que ajude-o a entender os seus argumentos? Os argumentos da sua inicial, a sua tese de defesa.
né? No que o seu cliente está se apoiando para ir no judiciário fazer o seu pedido. Como que você pode estruturar isso? Agora, como você pode fazer se você sabe que quem vai ler aquele documento não é necessariamente um juiz, mas antes vai passar pela mão de um assistente, de um estagiário, muitas vezes nem formado em direito ele é, ou é recém-formado. Isso muda. Você saber disso muda a forma como você vai se comunicar? E se você estiver fazendo um contrato, por exemplo, para um banco, você foi contratado para fazer um contrato para um banco, e você tem um cliente como esse, que você imagina que ele vai compreender os termos de um contrato de financiamento, por exemplo. Mas você já parou para pensar que o cliente pode ser esse? Ele também pode ser cliente. Não é porque ele tem uma deficiência visual que ele não pode ser cliente do banco, que ele não pode contratar um financiamento. Você já pensou que os advogados não projetam os seus documentos pensando nessas pessoas? E aqui, condomínio. Você foi contratado para fazer o regulamento interno de um condomínio, uma convenção de condomínio. Como que você estruturaria o seu regulamento interno de um condomínio para um condomínio de alto padrão, de luxo, né, na Barra da Tijuca, no Rio, aqui em São Paulo, no Itaim? Será que a estrutura, o texto, a escolha das palavras seria a mesma para esse condomínio e para esse condomínio? Será que faz sentido dar um copiar-colar naquele regulamento daquele condomínio e tentar aplicar nesse outro condomínio? Será que as pessoas vão compreender a mesma redação? E aqui, será que você projetou o seu contrato, por exemplo, a sua política de privacidade para ser lida por esse usuário aqui, que tem 2 telas enormes? Mas você parou para pensar que o usuário pode não ler numa tela enorme? Que o seu contrato, a sua política de privacidade pode estar sendo lida num device, num dispositivo menor, num smartphone? A tela é menor? Será que não compromete o conforto da leitura? Uma cláusula gigante que a pessoa precisa ficar scrollando na tela do celular para continuar lendo? Será que ela não perde a linha de raciocínio quando ela precisa scrollar a tela para continuar lendo a cláusula gigantesca que você fez? E se você for fazer um documento, por exemplo, para uma empresa? Esses dias, eu, inclusive, postei nas nossas redes sociais, né, na minha pessoal e na da Law House, que é a nossa consultoria, um documento que a gente fez exatamente nesse sentido aqui. Era um contrato de trabalho, na verdade era um conjunto de documentos, são 10 documentos relacionados à contratação dos colaboradores da empresa. E a ideia da empresa era, com esse documento, proporcionar uma experiência bacana para os novos profissionais. Ou seja, a pessoa passa por todo um processo de recrutamento e seleção, está super empolgada para começar na empresa nova, tudo certo, contou para a mãe, contou para o pai, postou no LinkedIn, chegou lá no primeiro dia, vai assinar aqueles contratos terríveis. Ela não sabe o que está escrito ali, ela não acha as informações que ela está procurando, ela não consegue saber qual que é o cargo dela, qual que é a remuneração, ela não acha essas informações. Por quê? Porque é um contrato que não se preocupou com o usuário. Mas na hora que você vai se preocupar com o usuário, como foi nesse nosso caso, nesse projeto lá da Law House, você para pensar que os colaboradores que vão ler esse contrato podem ser esses aqui, ou podem ser esses aqui, gerações diferentes, que falam diferente, que têm um vocabulário diferente, que têm hábitos diferentes. Então, o seu contrato conversa com esses colaboradores aqui e com esses aqui. Como que você projeta um contrato que seja compreendido tanto por esses quanto pelos mais jovens, pelos estagiários que estão entrando, pelos trainees? Então, vocês entendem o que é projetar um documento eficiente? É pensar nas pessoas que vão lê-lo. Seja um juiz de direito, seja um trainee que está começando com 19 anos numa empresa. E aí, aqui também eu quero quebrar uma crença que muitas vezes é equivocada, de que Visual Law e Legal Design não permitem o juridiquês,
que a gente afasta completamente o juridiquês em todos os projetos. Não é necessariamente assim. Por exemplo, se o seu documento é endereçado para um profissional do direito, como é o caso das peças processuais que vão ser endereçadas para um juiz de direito, não tem problema nenhum você usar termos técnicos jurídicos, porque ele conhece. O que você não pode, obviamente, é fazer um exagero tal, né, redundância, né, de você falar de uma maneira tão difícil que mesmo para um juiz de direito fique difícil de lidar com aquele texto. Mas não tem problema manter o juridiquês naquele contexto. Aqui não. Aqui um contrato de trabalho, tanto para os profissionais mais experientes quanto para os profissionais mais jovens, não faz o menor sentido ter juridiquês, porque eles não têm esse vocabulário, eles não vão compreender o que a gente está falando. Tá joia? Então, isso é o visual law. Eu gosto de fazer um exercício só para a gente materializar um pouco isso, né? A palavra pecúnia, por exemplo. Quem que vocês acham desse conjunto de vários perfis que eu mostrei aqui que entenderia a palavra pecúnia? O juiz de direito provavelmente pode entender, o seu assistente certamente vai entender, os profissionais ali da empresa mais experientes vão entender, mas muitos desses personagens aqui, dessas personas, não vão entender a palavra pecúnia. Né? Então a gente até brinca, o pessoal brinca, fala, pô, tem gente que fala, não, doutor, eu não quero receber em pecúnia, prefiro em dinheiro. Porque, de fato, essa é uma palavra que é estranha para as pessoas comuns. Mas isso não se aplica só às palavras. Quando a gente está falando de visual law, muita gente associa com o uso de recursos visuais e iconografia, por exemplo, a aplicação de ícones. E aí vem aquela máxima, né? Não, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Depende. Se a imagem for mal escolhida, ela pode confundir tanto quanto 1000 palavras ou palavras complicadas como pecúnia. Então, eu coloquei esse exemplo aqui. O que significa esse ícone? Será que se eu colocar esse ícone no meu contrato, ele vai conectar, ele vai significar algo para todas essas pessoas? Muito provavelmente não. Esse é um símbolo, um ícone muito específico. Ele representa uma questão de energia renovável. Se, por exemplo, aqueles profissionais ali, mais experientes, fossem de uma empresa de energia, talvez eles reconhecessem esse ícone. Outros não. Então, inclusive, na hora de utilizar ícones, a gente precisa ter um cuidado para saber se esse ícone comunica o que a gente quer que comunica, ou se não, se ele pode mais confundir do que ajudar. E como que a gente soluciona esses problemas? O legal design, ele é baseado na capacidade humana, ou seja, a gente precisa conhecer muito bem as pessoas para aplicar o legal design. Né? O design da palavra legal design vem do design thinking e do human centered design, que é o design centrado no ser humano. Então, não sei se vocês perceberam, mas nisso tudo que eu mostrei, o ator principal, o foco estava sempre no ser humano, sempre nas pessoas. E aí a gente, em todo projeto de legal design, o grande diferencial que ele traz para a prática jurídica é esse, de você considerar a pessoa que está envolvida no problema jurídico como o fator principal dessa equação, tá bom? Eu vou dar outros exemplos aqui, vocês vão entender melhor como isso funciona. Então aqui, nesse caso, quando a gente pensa em comunicação, em informação, é simples. O ser humano A quer passar uma mensagem para o ser humano B. E aí, até na aula de ChatGPT eu falo muito isso, né? Conversar com o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, é igual conversar com um amigo que você encontra depois de muito tempo. Se você quer uma informação precisa desse seu amigo, como, por exemplo, será que ele já jantou? Né? Vai dar 7 horas? Será que eu peço alguma coisa para a gente comer um jantar? Ou ele já jantou, então peço só uma bebida? Para saber isso, você precisa perguntar. Encontrou o amigo? E aí, fulano, tudo bom? E aí, já jantou? Você vai receber a resposta que você está procurando.
Agora, se você encontra seu amigo e fala, ei, como vão as coisas? A chance dele responder, eu já jantei, são mínimas. Né? Então, se você faz a pergunta errada, a chance da resposta não ser aquela que você espera é muito grande. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente está falando de comunicação, precisa ter esse cuidado com essas escolhas, tá? E aqui agora eu vou dar alguns exemplos de técnicas que a gente utiliza no Visual Law, que são as técnicas que ajudam a projetar documentos jurídicos mais eficientes. Uma das diretrizes, por exemplo, que a gente utiliza. Então, a gente tem, na primeira parte do projeto, a gente trabalha com o texto. E aí a gente utiliza as diretrizes da plain language, né? Ou da linguagem simples, ou da linguagem fácil, né? Tem gente que não gosta muito dessa expressão linguagem simples, porque parece que é simplista, né? Mas, por exemplo, no espanhol, o plain language do inglês foi traduzido para linguagem clara, o que talvez traduza melhor qual que é a intenção dessa metodologia. Então, ela tem 20 diretrizes, óbvio, eu não vou mostrar as 20 aqui, eu vou mostrar algumas, mas para vocês entenderem o impacto que essas coisas causam no design do nosso documento. Tá? E quando eu falo design, não estou falando de desenho, estou falando de projeto. Primeira coisa, hierarquia da informação. Nós, no curso de Direito, não somos ensinados a colocar a informação numa ordem ideal. A gente simplesmente escolhe uma ordem de maneira aleatória, mas existe, muitas vezes, uma ordem ideal. E qual que é a ordem ideal? Quando a gente fala sobre focar no usuário, a ordem ideal é aquela que entende quais são as informações que o usuário mais quer e fornece para ele logo no início do nosso documento jurídico. Então, por exemplo, quando eu pego os colaboradores de uma empresa que estão entrando na empresa agora e vão assinar um contrato de trabalho temporário, quais são as informações que eles mais querem ver logo que põem a mão no contrato? Lógico, o cargo, o salário, o local onde eles vão trabalhar, o horário de início e término da jornada. É isso que eles querem saber. Os detalhes jurídicos podem vir depois. Ah, mas Mauro, qual que é a importância de você fazer isso? A importância é que o que acontece? Quando a pessoa pega o documento jurídico pela primeira vez, e a gente fala escanear, né? Ela dá aquela primeira olhada e ela não encontra as informações que ela está procurando, ela já começa a desenvolver ou a perder, vamos dizer assim, né? Ela começa a desenvolver já um ranço do seu documento, ou ela começa a perder a boa vontade que ela estava com o seu documento. Então, ela pegou com boa vontade, falou, vou ler. Lembra que eu falei lá de despertar o desejo de ler? Quando a pessoa está começando na empresa e o RH entrega o contrato, fala, você precisa assinar esses contratos aqui. A pessoa não tem muito como não ter o desejo de ler, ela vai ter o desejo de ler. Mas ela começa a perder o desejo de ler na medida em que ela se depara com um documento onde ela não encontra as informações mais importantes para ela. Então, quando a gente entrega as informações mais importantes para ela logo no início do contrato, e isso pode ser feito, por exemplo, com um outro recurso visual, que aí entra a parte do recurso visual, que é o quadro resumo, né? Então, quando vocês veem aqueles contratos que tem um quadro resumo no começo, aquilo ali é intencional. Aquilo ali não foi colocado ali porque o advogado que projetou esse contrato achou bonito. Não. A intenção, quando você coloca um quadro resumo no início, é satisfazer essa ansiedade do leitor para que ele, uma vez satisfeito, acalmado, ele continue a leitura com menos ansiedade. Tá bom? Então, vejam como parece bobo, né? Então, a gente usa uma técnica que chama pirâmide invertida. Então, a gente coloca as informações que são essenciais primeiro, depois as importantes, depois as complementares e depois as auxiliares. E tem gente, muitas vezes, não desconhecendo essas técnicas, inverte toda essa ordem e, às vezes, começa com uma informação auxiliar que ninguém quer saber, né? E aí vai começar as informações que realmente importam lá na terceira página do contrato. O leitor não vai nem chegar lá. Né? Ou o juiz não vai chegar na terceira página da sua petição, ou o colaborador não vai chegar
na terceira página da sua política de privacidade, o usuário não vai chegar na terceira página dos termos de uso do aplicativo da sua empresa, porque você já perdeu a atenção dele logo no começo. Então, é assim que a gente conquista a atenção, por exemplo. Aí a estrutura da informação. Cada parte da informação é considerada. Da palavra ao parágrafo, tudo é analisado. Então, cada um é parte de uma diretriz, né? E as nossas preocupações são sempre com a legibilidade, que é a capacidade de reconhecer as letras e as unidades de texto, e a leiturabilidade, que é a capacidade de ler as palavras e as diversas linhas de um texto. Então, esse conforto visual também a gente cuida no Visual Law. Mas quando a gente fala, por exemplo, da estrutura do texto, uma das diretrizes são as frases curtas, né? Estruturar uma frase com até 20 ou 25 palavras, que é, né, a definição internacional da quantidade de palavras ótimas dentro de uma frase no português do Brasil, você está atingindo exatamente esse efeito, né? Você está ajudando a leiturabilidade e a legibilidade. Por quê? As pessoas se incomodam, têm um desconforto visual, né? E tem um excesso de necessidade de processamento mental quando você escreve uma frase com mais do que 25 palavras. E é engraçado que quando a gente começa a trabalhar com Visual Law e com Legal Design, quando a gente começa a repensar os nossos documentos jurídicos, que pega documentos antigos para refazer, né, o que a gente chama de redesign, a gente acaba percebendo que é uma prática muito arraigada na área jurídica escrever frases longas. Vocês vão ver que dificilmente a gente escreve frases com 20 ou 25 palavras, porque a gente gosta de tratar várias ideias dentro de uma frase só, né? Então, vem lá, em caso de inadimplemento, que aí já usa uma palavra desconhecida também, difícil, o locador deverá pagar não apenas a prestação atrasada, mas todas as anteriores adicionadas de multa de 20%, de multas de mora de 20% ao mês, mais juros de 1%, mais isso, mais aquilo, mais correção pelo IPCA. Quando você vai ver, a causa está gigante. Para nós que temos costume de ler esse tipo de texto, a gente bate o olho e fala, não está tudo bem. Mas com um leigo não está tudo bem. Né? É muito grande, a pessoa não entende o que vai acontecer caso ela não pague o aluguel um dia. A gente precisa ajudar ela a entender. E aí essa frase imensa, cheia de informações dentro de uma só frase, atrapalha. Então, a estrutura da frase, né, nessa frase mais curta, ela ajuda também. Então, dentro dessa diretriz, a gente aprende a evitar frases com mais de uma linha e meia, a excluir palavras desnecessárias. Isso também é muito interessante quando a gente começa a pegar a redação de advogado, a gente vê que a gente gosta, né, de um adjetivo que está ali só para fazer peso na frase, mas que excluindo ele não faria falta para o conteúdo, para o conceito. Tratar apenas uma ideia em cada frase, usar os conectores para mostrar a relação entre as frases, usar sinônimos, né, escolher as palavras mais curtas. Então, às vezes, você pode falar carro e você escreve automóvel porque parece mais sofisticado, mas isso não quer dizer nada, não vai comprometer, né, a mensagem que você quer passar, só vai dificultar para o leitor. Então, dentro do estudo da linguagem clara, da linguagem simples, a gente aprende todas essas técnicas. Aí, mais para a parte de uso de recursos visuais, a gente começa a identificar o que a gente pode fazer, o que a gente pode acrescentar no documento que vá facilitar a sua leitura, a sua compreensão, que não seja necessariamente só o texto em si. Né? E aí a gente tem recursos, por exemplo, resumo das cláusulas. Tem gente, né, dependendo do projeto, a gente sempre analisa. Recursos visuais também é a mesma coisa, tem para lá de 30. A gente não consegue aplicar todos no mesmo documento, a gente escolhe. Então, por exemplo, um organograma você não aplica quando você quer. Você aplica quando você identifica que naquele conteúdo faz mais sentido você compartilhar a mensagem em forma de um organograma do que
só com texto. A mesma coisa uma linha do tempo. Né? A linha do tempo serve para quê? Para a gente mostrar a evolução dentro de um período de tempo da ocorrência de determinados fatos que estão ali entrelaçados, encadeados. Experimenta colocar isso só em texto. Óbvio, fica muito mais difícil para quem vai ler, inclusive para um juiz. A gente usa bastante isso, por exemplo, num resumo da inicial, quando você vai fazer uma contestação, né, ou num resumo da sua tese. Se você consegue mostrar o resumo dos fatos de uma maneira bem direta ao ponto, numa linha do tempo, o juiz bate o olho e fala, entendi, comprou, deu defeito, foi na assistência técnica, não reparou, voltou com defeito, tá? Já entendi o que aconteceu nesse caso aqui. Entendeu? Você não precisa gastar 3 páginas para explicar que o telefone quebrou, foi para assistência, aí não consertou, aí voltou, aí depois de um mês apresentou o problema de novo. Não precisa escrever um livro para explicar isso. O juiz não precisa disso para entender que o telefone quebrou, que voltou e que quebrou novamente. Você consegue escrever isso com pouquíssimas palavras numa linha do tempo. E aqui explicando um pouquinho mais sobre esse recurso, né, do resumo da cláusula, que a gente usa exatamente nesse sentido. Quando a gente identifica, por exemplo, que o leitor pode ter uma certa dificuldade de entender o texto mais completo, ou ele tenha uma certa pressa na leitura do documento, então o que você faz? Você faz a cláusula normal, como você faria, e do ladinho você coloca um resumo da cláusula. Então, vamos supor, toda uma cláusula que diz qual que é o preço que vai ser pago por aquele serviço. Geralmente, os advogados colocam para a prestação do serviço objeto deste contrato, o contratante deverá pagar ao contratado mensalmente o valor de tal, e coloca. Não precisa de tudo isso. Você pode criar um resumo e colocar valor do serviço, R$ 1.500. Então, a pessoa não vai precisar ler a cláusula inteira. Ela vai bater o olho ali e ela vai achar o que ela está procurando. Quanto que eu preciso pagar por mês por aquele serviço. Entenderam? Então, são esses recursos, mas como eu falei, tem mais de 30 que a gente utiliza e aí a gente vai escolhendo conforme o projeto pede. Então, aqui é um exemplo disso, né? E aí tem os conceitos de design também. E aqui, para fechar, entra o cuidado. Aqui, sim, de fato, é um cuidado maior com a estética, mas não é uma estética pela beleza, é uma estética pela função. E o que significa função? Significa que aquilo que você está desenhando, projetando, precisa funcionar. E um dos conceitos, por exemplo, que a gente utiliza é o alinhamento. Parece bobo, mas faz muita diferença. E aí, para mostrar para vocês como faz diferença, eu trouxe um exemplo de um projeto que eu gosto de mostrar nas aulas, que aqui tem um pouquinho mais da explicação, né, sobre o que é esse alinhamento, que é essa amarração visual, né? Então, quando a gente está lendo um documento no português do Brasil, a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, isso faz parte da condução da leitura. Né? Então, lembra que eu falei que um dos desafios é fazer a pessoa chegar até o final do documento? Como que a gente faz isso? Conduzindo a leitura dela. Essa leitura, essa condução tem que ser suave. Né? Não pode ser intrincada. Quando a gente não alinha os elementos do documento, você perde essa amarração visual. E quando você perde a amarração visual, você para de conduzir a pessoa no seu documento para uma leitura suave e começa a gerar um atrito na leitura. Então, por exemplo, quando vocês olham esse projeto aqui, esse projeto é um projeto real. Ele foi feito por uma juíza do Paraná e, como eu sempre falo, apesar da iniciativa ser louvável, né, de tentar explicar lá para os réus criminais qual foi a decisão tomada pela juíza, se foi condenado, se não foi condenado. Existem aqui alguns erros básicos de design. E um deles é o alinhamento. Vocês veem que não tem um alinhamento? Isso causa um desconforto visual em quem lê. Então, para mostrar para os meus alunos no curso, eu fiz um redesign desse documento e projetei dessa forma. Então, como vocês veem, é o mesmo documento, o mesmo conteúdo, só que com outras escolhas de design, entre elas a questão do alinhamento.
eu tomei um cuidado maior com o alinhamento, porque eu sei que um documento muito desalinhado assim causa confusão na pessoa. Ela não sabe onde ela começa a ler, onde ela termina. E tem outros errinhos aqui, né? Como vocês podem ver, a mudança desse projeto, porque eu fiz é significativa, né? Então, muitas coisas aqui, outros conceitos de design foram utilizados, né? Para projetar esse documento aqui mais alinhado com as boas práticas de design gráfico. Mas o que quer dizer aqui? Existe também técnicas, né, para você projetar esse documento de Visual Law com maior precisão. Bom, mas agora que vocês entenderam o que é o Visual Law, então o Visual Law é um conjunto de técnicas dentro de um dos tipos do legal design chamado design de informação, que tem como objetivo resolver problemas jurídicos que são resolvidos com texto, com informação, com conteúdo, com comunicação. Mas ele, como eu falei, é só um dos tipos de legal design. Existem outros 4 tipos de legal design. E onde que a gente encontra esses 4 tipos? A gente encontra no livro da professora Margaret Hagan, lá da Universidade de Stanford, que foi quem criou e deu vida ao legal design quando ela fez os 2 cursos lá na Universidade de Stanford, tanto de direito quanto de design. Ela uniu as 2 coisas e escreveu um livro chamado Law by Design, onde você encontra todo esse conteúdo. E aí, lá ela explica os 5 diferentes tipos de legal design. Então, o infodesign, visual law, design de informação, é a ponta da pirâmide ali, aquele amarelinho. Depois a gente tem o product design, que é o design de ferramentas voltadas para a área jurídica. O service design, design de serviços, que é focado na experiência que você proporciona para os seus clientes na área jurídica. O design de organização, que é o rosinha, que é o focado na organização jurídica em si, ou seja, como os times jurídicos podem trabalhar de uma maneira mais eficiente. E o design de sistemas, que é o último de baixo, que é o mais complexo deles, que é aquele focado em projetar sistemas jurídicos como um todo. E eu vou dar uns exemplos aqui que vai ilustrar legal para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu estou falando em design de serviço, eu comentei, né? O design de serviço é sobre a experiência. Qual que é a experiência do seu cliente com o seu serviço? Seja você advogado de escritório de advocacia ou advogado de departamento jurídico de empresa. Porque a empresa também tem clientes, os clientes internos, as outras áreas que pedem a atenção, né, do jurídico para determinadas questões. Como que é a experiência? Como que eles entram em contato com você? Como que eles pedem, solicitam teu apoio? Como que você retorna? Quanto tempo demora? Como eles ficam sabendo em que pé que está? Tudo isso é a experiência que você proporciona. E essa experiência pode ser melhor ou pior, de acordo com como você projeta essa experiência. E aqui tem um exemplo que ilustra bem isso. Muitos advogados, quando são contratados para dar um treinamento de LGPD numa empresa, dão aquele treinamento tradicional. Vai lá na LGPD, pega lá quais são as hipóteses de tratamento, quais são as multas que podem ser aplicadas, o que é tratamento, o que são dados sensíveis. Coloca no slide e fica lá falando. Dados sensíveis, é isso, aquilo, aquilo. Você acha que o pessoal do marketing da empresa vai se interessar? Vocês acham que o pessoal do comercial, da logística, do suporte, ninguém quer saber de LGPD, só o jurídico. Como que a gente pode melhorar essa experiência para que esse pessoal que não está lá muito afim de ter um treinamento sobre leis, sobre questões jurídicas, possa, de alguma forma, se interessar pelo assunto. E possa, no final do dia, que é o que a gente sempre quer, reter o conhecimento, né, entender as nossas preocupações e se comportar de acordo, não deixar o imposto de renda do cliente em cima da impressora, né, tomar um cuidado para não mandar um e-mail para a pessoa errada, cheio de dados pessoais dos clientes. Como que a gente desperta isso neles? Nesse caso aqui, foi feito um jogo de tabuleiro com os conceitos principais da LGPD. Uma experiência diferente. Não foi aquele treinamento tradicional chato que ninguém presta atenção. Fica todo mundo no telefone celular vendo Instagram.
foi uma outra experiência, mais imersiva, as pessoas tinham que prestar atenção, né? Então, vocês veem, é sobre experiência. Quando a gente fala de produto é ferramenta, e hoje em dia é ferramenta digital. Pode ser um aplicativo, uma plataforma, um site, um chatbot, qualquer coisa nesse sentido. Aqui é um produto, inclusive, que eu ajudei a desenvolver no escritório que eu trabalhava. Hoje ele se chama Compliance Help, mas ele nasceu lá atrás quando eu dei a ideia como LGPD Hub, e depois ficou Legal DPO, que qual que era a ideia? Era fornecer os serviços de suporte jurídico do escritório, de adequação à LGPD, através de uma ferramenta. O que eu pensava na época? Lembra que a gente sempre coloca o usuário no centro? Quem que era o usuário do meu serviço lá nessa época no escritório? O DPO, encarregado de proteção de dados. Então, ele era o meu foco. E eu lembro que eu dizia nas reuniões assim, gente, pensa uma coisa, o DPO, encarregado, não tem experiência nenhuma, porque ninguém no Brasil tem isso na época, né, que saiu o LGPD. Como vocês acham que ele vai se sentir se ele encontrar o CEO da empresa no elevador e o CEO perguntar, e aí, como é que anda a adequação da empresa LGPD? Se ele não consegue ter um mapeamento claro sobre o que ele já fez, o que falta fazer e o que está sendo feito. Então, essa foi a ideia, porque a gente viu que isso não daria para fazer num Excel. Isso não dá para fazer no Word, num PDF. Precisaria ser uma plataforma. Então, nós desenvolvemos uma plataforma para fazer isso. Quando a gente desenvolve uma plataforma, se chama design de produto. É um tipo de legal design chamado design de produto. Design de organização. O que é o design de organização? Aquilo que eu falei para vocês. É o design voltado para o time, para o pessoal, para os advogados em si. Como eles se organizam para oferecer o serviço jurídico, seja no escritório, seja no departamento jurídico. E aqui entra gestão de pessoas, entra gestão de processos, gestão financeira, gestão comercial, gestão de tecnologia, todo tipo que vocês imaginarem, de boas práticas que são validadas e utilizadas nas organizações, a gente procura trazer para as organizações jurídicas, para essas organizações ganharem mais eficiência. E aqui eu coloco um caso que é muito interessante, que ganhou até um prêmio internacional em 2017 de Legal Design, que é o caso da Telstra. A Telstra é uma empresa de telecomunicações da Austrália, que com um projeto de Legal Design, nessa modalidade de design de organização, conseguiu reduzir 40 mil horas de trabalho dos advogados do departamento jurídico da empresa. 40 mil horas a menos, num ano, né? Que os advogados precisavam desperdiçar com atividades que não faziam sentido. E eles identificaram essas atividades que não faziam sentido, esses ladrões de tempo, vamos dizer assim, do departamento jurídico com a metodologia do Legal Design e conseguiram reduzir 40 mil horas de trabalho dos advogados e por isso ganharam um prêmio internacional de Legal Design em 2017. Então, esse é o Legal Design de organização. E o Legal Design de sistema, ele é mais difícil, porque, como eu falo, ele é assim, para você construir todo um sistema processual, para você construir um novo curso de direito. São coisas que envolvem mais pessoas e mais complexidade. Mas tem um caso que ilustra bem isso, também na Austrália, porque é um país que está muito avançado na adoção e aplicação do Legal Design. Lá eles criaram um tribunal com base no Legal Design. O tribunal, o edifício, tá? Esse aqui da foto. O prédio. Ah, Mauro, mas como que é um prédio com Legal Design? Um prédio com Legal Design é aquele que coloca o usuário no centro. Quem que é o usuário? São os contratantes do serviço jurisdicional. Não é o juiz, que é o usuário também, mas ele é mais funcionário do que o usuário. Os advogados também são usuários, mas acabam entrando aqui na categoria de usuário, de funcionário. Mas a preocupação deles foi com o jurisdicionado. Como que a pessoa chega no fórum? Quando ela chega, como que ela sabe para onde que é para ela ir? Como que ela sabe como chegar na sala de audiência? Como que ela sabe aonde estão as informações a respeito do horário da audiência dela? Até a sala de audiência, eu tenho outras fotos, né, que aqui eu fiz um
recorte e cola da aula, mas tem muita foto desse projeto, é muito legal. Até a própria sala de audiência foi repensada, né? Considerando os usuários no centro. Então, isso é legal design. Vocês viram que em todas as modalidades, o princípio é o mesmo. Você vai criar um documento jurídico pensando, poxa, quem que vai ler esse documento? Você vai criar um serviço jurídico pensando, poxa, qual que é a experiência que eu vou proporcionar para o meu cliente aqui? Onde eu posso encantá-lo? Você vai desenvolver uma ferramenta, poxa, como eu posso ajudar meu cliente a fazer uma tarefa jurídica que ele precisa fazer utilizando um aplicativo no celular? Você vai mexer no escritório, no departamento jurídico, pensando nas pessoas. Poxa, o que eu posso fazer para ajudar os advogados do meu escritório a ter um desempenho melhor? Aonde que será que está o gargalo? Será que é na adoção de tecnologia? Será que existe alguma ferramenta que ajudaria eles a realizar tal ou tal atividade com mais rapidez, né? Parar de perder tempo nisso? Ou será que é o próprio design dos times, a organização? Será que a gente não está sabendo, né, colocar as pessoas certas nos times certos, a divisão das tarefas? O que será? Sempre as pessoas no centro. E aqui é a mesma coisa. As pessoas no centro para procurar a solução mais eficiente. E aí eu trouxe alguns depoimentos de quem aplicou, que está numa reportagem muito bacana, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é uma reportagem que saiu no Financial Times. Eles entrevistaram vários diretores jurídicos, VPs jurídicos, de grandes empresas no mundo todo que já estão aplicando o legal design e quais são os benefícios, né? Então, que tem a diretora do HSBC falando se o próprio direito foi criado no método design thinking, isso muda o jogo. O Alexandre da Atos, VP jurídico, também diz que o design jurídico permite que os advogados que não são criativos natos se tornem criadores. E o Fraser Hill, da Shell, falou: a maioria dos advogados cria contratos com o objetivo de resolver disputas, mas os contratos deveriam realmente ser para facilitar negócios. Então, essa reportagem é muito bacana, inclusive está aqui nessa parte final que eu vou mostrar para vocês, onde eu mostro por que, né, que o legal design tem ganhado tanta mídia e tanta divulgação, né? Então, saiu na Folha de São Paulo falando que os recursos visuais estão sendo bem vistos pelo judiciário, então, desde que utilizados com as técnicas corretas. Então, vocês viram ali, a diferença entre um bem feito e um mal feito é muito grande. Então, quando você faz a petição, o recurso, a contestação, utilizando as técnicas certas, geralmente os juízes gostam, porque ajuda o juiz no dia a dia na tomada de decisão. A informação chega mais clara. Outra pesquisa que foi feita com juízes recentemente também mostrando que eles não gostam do modelo tradicional das petições e estão ampliando cada vez mais o espaço para os recursos visuais nos processos. Essa é a reportagem que eu falei para vocês do Financial Times, How Design Thinking Can Help Lawyers Do a Better Job. Então, é aberta, não precisa ser assinante, todo mundo consegue procurar no Google e traduzir para o português no Chrome e ler. Uma reportagem bastante grande, bastante rica, bem legal. A Robert Half também, uma das maiores consultorias em RH do mundo, colocou a compreensão do legal design como uma das principais tendências na área jurídica. E, óbvio, tudo que eu estou falando aqui é por conta desses benefícios que eu mostrei dos diversos tipos, das diversas modalidades de legal design. E aí eu gosto de sempre finalizar falando assim, né? Quais são os caminhos possíveis? Porque muita gente pode olhar e falar assim, poxa, mas eu não quero deixar de ser um advogado aqui da área societária para virar legal designer. E eu explico, não necessariamente você precisa se especializar em legal design, como é o meu caso. Eu optei por me especializar, para criar uma consultoria especializada, para ajudar escritórios e departamentos jurídicos que não querem fazer eles mesmos, né? Essa passagem, né, do modelo tradicional para o modelo mais moderno de advocacia. Então, o meu dia hoje é só legal design. Mas todos os advogados podem se beneficiar desse conhecimento e não necessariamente se tornarem especialistas nisso, mas utilizar isso como mais uma das suas habilidades, das suas capacidades para melhorar naquilo que eles já são bons. Então, um advogado que domina esses conceitos
seja ele criminalista, trabalhista, societário, consumerista, qualquer um, previdenciário, qualquer um consegue obter melhores resultados a partir da compreensão e aplicação dessa técnica de legal design. Porque ela nada mais é do que resolver problemas de uma maneira mais eficiente. E quando a gente aprende a resolver problemas mais eficientes no previdenciário, você vira um advogado previdenciarista melhor. Se você consegue aprender a resolver problemas de maneira mais eficiente no imobiliário, você consegue ser um advogado de direito imobiliário melhor. Então, ele vem para turbinar qualquer advogado, porque é um conhecimento que realmente faz bastante diferença. Tá bom? Para finalizar, coloquei aqui um QR Code para quem quiser baixar um e-book gratuito que eu fiz, que conta um pouco em mais detalhes tudo isso que eu passei aqui bastante rapidamente. O livro se chama Ascensão do Legal Design, conta toda a história, conta o porquê, dou mais detalhes desses casos que eu mostrei aqui. Então, vocês podem baixar aqui utilizando o QR Code. É gratuito, tá? Destacando mais uma vez. Ou pode me mandar um WhatsApp, me mandar um e-mail, me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Só, Mauro, me manda o link daquele e-book gratuito que você falou que você fez sobre o Legal Design, que aí eu mando para vocês. Tá joia? Eu não gosto de fazer aquela apresentação no começo sobre mim, porque eu acho super chato, mas quem quiser saber um pouco mais sobre mim, encontra também no meu site, lá no thelegaldesigner.com.br. Tem uma abinha lá só, né, para falar sobre mim, conta um pouquinho a minha história, da onde que eu saí para estar hoje trabalhando com Legal Design. Aqui é uma fotinha minha com a Margaret Hagan, que é a criadora do Legal Design lá na Universidade de Stanford. Então, toda essa jornada vocês conseguem ver lá no site também. Eu acho chato falar aqui, assim, perde um tempão contando, porque a história é longa, né? Apesar da aparência de jovem, eu já tenho bastante estrada percorrida, então fica longa essa descrição aí. Então é isso, pessoal. Então essa a parte positiva. Agora fico à disposição de vocês para responder as dúvidas, bater um papo, aprofundar. Mauro, eu estou pasma, porque eu já tinha tido uma ideia, eu faço muito da LGPD, e a facilidade com que você explanou para a gente poder mostrar para o colaborador, para o operador, para todo mundo, para dentro da empresa, né? Aí você falou duas coisas agora, trabalhista e previdenciário, 2 setores que eu não atuo, mas que eu sei que são especiais, por quê? O trabalhista, quando vai receber os honorários, ele não entende por que o advogado tem que receber a sucumbência. Aliás, ninguém entende, né? A sucumbência. Então, se você desenhar a coisa de uma forma que você explica a sentença, o que ele ganhou, o que é dele, o que é do advogado, facilita muito. E o previdenciário, a Lê sabe bem como é que funciona, são os idosos, que não você tem que desenhar, entendeu? Falar do seu João, da dona Maria, que é como a Aline, nossa amiga, fala sempre, né? Ela dá uns exemplos bem básicos. E assim, a gente que está na área da tecnologia, da LGPD, já vê isso com outros olhos. Agora, essa sua sacada do jogo, eu já tinha visto um jogo de cartas, entendeu? Sim. Aí eu até tinha tentado ver se eu contratava alguém para montar um treinamento para mim, agora eu já sei quem é que pode me ajudar nisso, para poder, porque a minha vontade é treinar e palestrar. Aí já estava pensando em palestra. Essa pergunta que ficou para mim aqui para você agora. Eu posso fazer uma palestra em Legal Design, em Visual Law? Então, assim, porque eu fui no evento da Tati e tinha a Juliana Mora, depois eu vou te passar, ela ficava sentada no computador e ela desenhava ela mesma, entendeu? Pegava o iPad dela e desenhava tudo que estava se passando durante o treinamento. E no final fornecia para a gente como se fosse um resumo. Aí botava o bonequinho da Tati, o bonequinho do outro palestrante, os bonequinhos que somos nós assistindo. Então aquilo me chamou tanto a atenção que eu falei, Ju, esse trabalho teu é lindo. Aí eu falei para ela, eu queria montar um treinamento e tal em LGPD, mas ela falou que para montar um treinamento teria que ser um trabalho diferenciado, que ela faz assim, ela assiste a palestra e ela, tipo psicografia, a taquígrafa de antigamente, lá da minha época, que ficava, Sim. Ela não, ela desenha. Mas você com esse teu jogo, eu falei, gente, meu jogo de cartas vai ser maravilhoso, porque todo mundo gosta de um buraco, de um pôquer, de qualquer jogo, né? Chegar Sim. numa sala de treinamento, ao invés de você ficar operador, controlador. Imagina no hospital, que a pessoa, que eu também dou área na LGPD na saúde, no hospital, que ninguém já está só sofrendo doença, problema,
E a ideia do tribunal também em legal design, a gente não sabe aonde a gente vai. A gente que é advogado, quando entra no tribunal, não sabe onde é nada, imagina a parte. Né? A Lê sabe como é que é. Aqui no Rio, em nome de São Paulo, então, maior ainda, né? A gente não sabe onde chega. Então, essa estrutura toda, nossa, eu estou maravilhada, cara. Eu estou assim, cara, eu estou até íntima, viu? Mas eu estou. Porque eu já vi uma amiga minha, a Poliana, ela fez tipo um circo e o titular no palco. Então, isso eu já achei surreal quando ela fez na época lá da LGPD em 2020. Agora eu vi o teu joguinho. E depois aí a gente vai fazer um baralho, tá? Da LGPD. Você vai me ajudar nisso. Porque, olha, realmente ideia boa, ideia compartilhada. Você já me deu uma diferente, entendeu? Só quero te agradecer, cara. Foi assim demais. Eu não sei se. Pergunta a Lê que deve estar acompanhando aí se tem alguma, mas para mim ficou muito mais claro as oportunidades que a gente tem. Eu já te falo, o trabalho da Juliana lá, da Advogando em Marte. Nossa, a Ju, quando ela mandava os quadrinhos para mim, eu dizia, menina, como você é criativa, o que é isso? Entendeu? Então, agora eu entendo de onde vem tanta criatividade, gente, porque realmente você tem uma percepção, né, Alê? Vou deixar a Alê falar, senão eu vou ficar falando, porque eu me empolguei muito. Quando eu vi LGPD, eu falei, nossa, estou no meu lugar, entendeu? Ieda, eu só lembrei de você. Ele falou de condomínio e LGPD. Isso. Eu falei, gente, acabou. Foi feita para você. Vamos montar um treinamento para os síndicos, Mauro. Isso que precisam disso, entendeu? De ter uma forma delas falarem com os condôminos e os condôminos entendam, entendeu? Porque a gente fala muito em comunicação, PNL, comunicação assertiva, escutativa, né? Mas a pessoa tem que olhar o papel e entender, ou olhar aquela placa que ela bota lá, que agora tem nos condomínios, tem aquelas telas, né? Que é super legal também, que fica passando e tudo. Mas ali tem que ser usado o visual law também. Ali naquela informação também, entendeu? Olha só, e quantos pontos que a gente pode facilitar a vida de todo mundo, porque a gente é muito visual, né? O ser humano é muito visual. Não é, né? A gente escuta, a gente fala, mas a gente é visual. Exatamente, não, é perfeita a sua leitura. Inclusive, esse jogo de cartas eu já fiz. No escritório, a gente fez que era um jogo de cartas de LGPD, mas era inspirado porque criatividade, lembra que eu falei no começo, criatividade é conectar coisas, né? Esse jogo que a gente foi inspirado, que eu não vou lembrar o nome agora, mas era um jogo que eu fazia quando criança. Eu acho que os meninos devem lembrar, os meninos adoravam isso antigamente. Era assim, era um jogo, vinham várias cartas com vários carros. E aí você pegava um carro, aí tinha lá, velocidade máxima. É o Uno? Não, o Uno é aquele dos números, né? Não, era um... Eu não vou lembrar o nome agora, mas assim, ficava uma disputa. Vamos supor, eu tinha uma carta, você tinha uma carta. Eu falava velocidade máxima. Se o meu carro chegasse a 300 por hora e o seu a 265, o meu ganhava do seu. E aí ficava fazendo essa disputa. Eu falei, pô, e se eu fizer uma coisa desse tipo, só que com os conceitos da LGPD? O pessoal adorou, foi super bacana. Para quê? Para as pessoas gravarem o que precisa ser gravado em termos de LGPD de uma maneira mais lúdica, né? De uma maneira menos chata. E aí, é exatamente isso, é sempre colocando o usuário no centro. Então, tudo pode ser feito assim. Uma palestra pode ser feita assim, com certeza. Aula na faculdade, os professores de direito podem parar e pensar, poxa, quem são meus alunos? Como que eu posso projetar uma aula que conecte melhor com eles? Né? E aí é engraçado, que por isso que eu falo, né? A gente acaba descobrindo que todos nós somos designers, só que às vezes um pouco melhor, um pouco pior, mas por conta de falta de conhecimento dessas técnicas, algumas que eu mostrei aqui hoje. Mas eu lembro nessa parte de aula, na faculdade era engraçado, eu trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. Então, quando tinha semana de provas, eu ia direto da faculdade, eu saía mais cedo do trabalho, ia direto para a faculdade para estudar. E eu costumava procurar uma sala vazia, tinha um prédio, uns prédios da faculdade que geralmente não tinha aula, achava uma sala vazia, e eu fazia um resumo para mim mesmo na lousa. Porque, como você falou, a gente é muito visual, e eu sou muito visual. Então, eu precisava ver um resumo na lousa. Um dia, um aluno passou e viu. E falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou estudando para a prova de hoje. Posso estudar com você? Eu falei, pode, senta aí, só não me atrapalhe. Esse aluno contou para um outro, contou para o outro. Chegou um momento em que a sala inteira chegava mais cedo para estudar comigo. E eles adoravam esses resuminhos que eu fazia. E eu lembro que teve um caso em específico que foi processo civil, a diferença entre tutela antecipada e medida cautelar. O professor demorou 4 meses para explicar esses dois conceitos, a diferença entre um e o outro. Eu expliquei em 10 minutos. O pessoal falou, mas é isso mesmo, Mauro?
Eu falei, é isso, a diferença é essa aqui. Não, mas não é possível, Mauro. Por que o professor demorou tanto? Eu falei, então, porque ele tem esse jeitão mais prolixo, ele quer mostrar 85 teses referente a cada um, mas no fim do dia, a diferença é liminar é isso, cautelar é isso. Caraca, Mauro, que genial. Eu falei, não tem nada de genialidade, é só, qual que é o objetivo, né? Você quer mostrar para um aluno, né, na graduação, o que é cautelar e o que é tutela antecipada, ou você quer dar para ele a base para ele fazer um doutorado nesse assunto? Então, às vezes a gente perde a mão, né, do quanta informação a gente quer dar. Então, quando a gente foca em quem que vai receber, a gente acerta. Então, por exemplo, hoje, por acaso, isso aqui eu projetei para vocês. Eu sabia, pô, quem que é o meu público, o que eu posso falar. Por isso que você gostou. Porque eu poderia ter trazido coisas aqui que você ia falar. Exatamente na área que eu atuo, entendeu? As duas coisas que eu falo, a Lê sabe, está aqui, falo de condomínio, falo de saúde também, falo de LGPD. Quando eu fui vendo, eu falei, gente, totalmente conectado. A Ju sabe, porque a Ju também estuda LGPD comigo, a gente tem um grupo lá na LGPD, outro patamar, que, aliás, nós vamos montar um grupo de estudos, eu quero te chamar para você apresentar para a gente uma sacada boa de LGPD. Tem tanto lugar para te levar que eu nem sei para onde você vai mais. Mas, assim, você foi maravilhoso, você foi certeiro em tudo que a gente precisava, né, Ale? Porque o advogado, ele é muito... É aquilo que você falou, o advogado, ele quer ensinar o mais difícil. E, às vezes, é tão básico, né? É tão fácil você chegar agora. Imagina um treinamento para um porteiro de um condomínio. Tem que ser simples, gente. Exatamente. Tem que ser simples. Eu não sei de onde que esse porteiro veio, para onde ele vai, se ele é do Brasil, se ele é do Nordeste, de onde ele é, entendeu? A gente tem que saber, não é o que é com quem eu falo, né? Não é a pessoa que tem que me entender, e não eu que tenho que me fazer entendida. Eu penso muito isso também. Nossa, adorei te conhecer. Pô, Ale, muito obrigada por ter trazido um convidado como ele, entendeu? Foi uma verdadeira aula, eu fiquei hipnotizada. Já printei até a tela da LGPD para fazer uns stories com ela agora, dizendo, gente, olha aqui, LGPD, entendeu? Se prepare para o treinamento sobre LGPD, porque assim, e aquilo que você falou, né? Você, por exemplo, você tem o dom de sintetizar. Eu tenho a ideia, mas eu não sei botar em ação. A Alê sabe como é que eu sou mais ou menos. Eu tenho muitas ideias, a Aline que fala, você precisa botar em ação, precisa botar em ação. Mas desenhar, equipamento e tudo, internet, eu estou com CRM, né? CRM, né, que eu tenho, com a Bárbara, para montar não sei quantos séculos, mas a minha agenda de papel está aqui. Eu falei, bom, a de papel está aqui, está funcionando, é essa que eu vou. Porque eu sou da época antiga, né? Mas eu tento me atualizar, mas a ideia vem na minha cabeça assim, ideia eu tenho, entendeu? Criatividade eu tenho, aquilo que você falou. A gente é criativo, só que às vezes precisa de uma outra pessoa, que é aí que eu acho que quando você se junta, né? A Alê sabe, a gente tem um mastermind lá nosso, que é isso, um traz uma coisa, o outro traz outra, junta e conecta. Não, perfeito. Eu ia falar, gente, senão não paro de falar. Vou até trancar meu microfone. Não, você falou duas coisas super interessantes. Essa parte de se unir lá na comunidade eu falo sempre. Até por isso que eu criei a comunidade, que eu falo para eles. A minha experiência mostrou que é muito difícil você fazer legal design sozinho. Você tem que se unir com outras pessoas, porque são muitas as habilidades necessárias, e às vezes você desenvolve melhor uma, outra pessoa desenvolve melhor a outra, né? E até para a parte de criatividade, ajuda você a ter outras pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Na nossa comunidade, a gente tem uma aluna incrível, é uma advogada do Pará, a Jéssica, que ela é deficiente física, ela anda de cadeira de rodas. E todas as vezes que a gente está discutindo um assunto e fala, quando termina ela levanta a mão e fala, Jéssica, vocês esqueceram de pensar nas pessoas com deficiência. A gente fala, pô, é verdade, né? Então, quando a gente tem mais pessoas com mais visões, a solução acaba sendo proporcionalmente mais precisa, porque não fica só na sua ideia. E uma outra coisa que você falou da LGPD, a gente também fala muito isso lá na comunidade, é que LGPD e legal design, especialmente na modalidade visual law, tem muito a ver por conta do princípio da transparência. Então, de nada adianta você ter uma política de privacidade, você ter um programa de privacidade, se ninguém entende, né? Então, assim, óbvio, a gente ainda não está nesse nível, né, de fiscalização, de punição da NPD, mas se a NPD fosse ser mais rígida mesmo,
ela pegava um monte de política de privacidade aí que não fala lé com cré e punia todo mundo, porque você pega, bastava pedir para 5 pessoas lerem a política de privacidade e falar, aí, o que vocês entenderam? O que essa empresa vai fazer com dados de vocês? Se 3 não souberem responder, multa na empresa. Porque muitas vezes a política, o programa, qualquer outro documento, não é projetado pensando, como você falou, no seu José, na Dona Maria. Então, por exemplo, um aplicativo que é voltado para idosos, fazendo a conexão com o pessoal do previdenciário, às vezes a letra pode ser um pouco maior, gente, não custa nada. Entendeu? Pensar na pessoa e falar, deixa eu ajudar, né? Deixa eu escrever aqui com uma letra um pouco maior, porque eu sei que quem vai mexer nesse aplicativo, de ver quando vai chegar a sua aposentadoria, são pessoas de mais idade, então vou colocar uma letra um pouco maior. Isso que é colocar o usuário no centro, né? Esse é o coração do legal design. Mauro, eu não tinha dúvida que ia ser uma aula, mas eu não imaginei que ia ser tão boa, com tantos recursos visuais, né, que foi incrível. Então, eu quero te agradecer demais a sua disponibilidade, ter compartilhado com a gente todas essas informações, tirar um pouco dessas crenças que o visual law é o bonequinho, que é o desenho, que, né, não é só isso, que não adianta poluir o documento, seja ele qual for, com uma série de ícones, que muitas vezes não vão conectar, e trazer a visão do que é realmente o legal design, o design da informação, esclarecer um pouco tantas informações tão preciosas, atuais, que a gente precisa realmente se inteirar sobre o assunto e utilizar. Então, mais uma vez, muito obrigada. E vou deixar Ieda encerrar e você, porque a gente já... O que é bom, a gente não vê nem o tempo passar. Então, assim, a gente já ultrapassou o nosso tempo. Eu só tenho a agradecer, Mauro, mais uma vez. Deixa as tuas redes sociais à disposição do pessoal. Depois a gente vai colocar lá, né, ali nos nossos grupos, quem quiser o QR Code, que por um acaso não tenha conseguido ler, entrar em contato com você, entendeu? E mais uma vez, muito obrigada. E leva o teu conhecimento para o mundo, porque realmente é muito bom, entendeu? E é inovador, é tecnológico, é isso que a gente precisa, pessoas com visões diferentes, somadas aos antigos que têm a experiência, que nada tira a experiência de um advogado antigo, que ele sabe, ele olha para a petição, ele já sabe o resultado do processo. Você, de repente, só está mostrando mais fácil para ele, olha, está aqui, e ele vai te dar o pulo do gato, né, como a gente fala. Vou deixar você encerrar, dando as tuas redes sociais novamente aí, que o pessoal pode não ter copiado, e muito obrigada. Tá joia, não, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar, bater um papo sobre legal design, adoro compartilhar esse assunto, uma honra falar com vocês aqui nesse canal, que eu vi que tem tanto conteúdo bacana, espero ter compartilhado algo de valor, que as pessoas consigam sair, pelo menos com uma provocação hoje. Eu sei que às vezes é muita novidade, é muito conteúdo, né? Mas no final, o que eu gosto é de fazer essa provocação e trazer uma reflexão, né? Porque eu até pulei essa parte, mas eu comecei nessa história toda lá na Microsoft, estava na sede da Microsoft em Seattle, e o CEO, o Satya Nadella, chamou a gente, isso foi em 2015, e falou assim, gente, ó, vocês estão trabalhando numa das empresas mais inovadoras do mundo, mas vocês, advogados, continuam trabalhando como os advogados trabalhavam 100, 200 anos atrás. Será que vocês, para ajudar a gente, eu não falo eu que estou colocando, mas estava implícito, né? Será que vocês não conseguem ser mais ágeis um pouquinho? Mais simples, mais eficientes, mais arrojados, assumir um pouquinho mais de risco, né? Afinal, a gente é uma empresa de tecnologia, e é legal porque lá foram dados uns quadros, né? Que tem aqui na minha parede até hoje do escritório, que eu guardo como uma forma de não esquecer o dia em que eu recebi esse insight, porque eu me achava um advogado muito moderno para trabalhar na Microsoft, mas eu descobri que a única coisa que eu fazia de diferente dos outros advogados era o escopo do contrato, ali, licenciamento de software, serviço na nuvem, mas o jeitão de trabalhar era o mesmo, demorado, lento, ineficiente. E quando ele deu essa chacoalhada na gente, eu fiz algo que é isso que eu queria fechar aqui hoje, com a mensagem de
eu, depois daquele dia, nunca mais voltei para minha mesa de trabalho e continuei trabalhando da mesma forma, sem questionar se o que eu estava fazendo era o melhor jeito de fazer. Se era o jeito mais eficiente, se era o mais inteligente, se era o que estava entregando mais valor para quem estava esperando algo de mim, sabe? E aí, quando você muda essa chave, você não começa, você para de olhar o marketing como, poxa, que pessoal chato que fica pedindo para eu aprovar essa campanha de Dia das Crianças. Gente, o Dia das Crianças é o dia-chave do marketing da Microsoft para vender Xbox. Eu tenho que aprovar, porque é importante para eles, entendeu? Eles estão lá desesperados. Eles têm meta para bater, eles têm todo um negócio que precisa ser feito depois que eu aprovar essa campanha. Então, eles não estão pedindo porque eles são chatos, né? E aí eu comecei a entender mais e repensar a forma de trabalhar. Então, às vezes até antes mesmo, né, como a Ale falou, de sair colocando ícone nas coisas, começa por simplesmente olhar o texto, sabe? Esse contrato, essa frase, essa cláusula precisa mesmo? Sabe? Essa redação aqui tá compreensível? Será que eu não consigo deixar um pouco mais clara? Aí ele vai evoluindo e depois você pode chegar nesse ponto de colocar um pouco mais de recurso visual. Mas começa com o básico do dia a dia. Só não faz o mesmo de sempre com aquela desculpa, sempre foi assim, todo mundo faz assim. Não, para e pensa um pouquinho no que você está fazendo, que já, nossa, é um salto gigante de diferença de como a gente faz as coisas. Mauro, obrigada. E é isso. E a Ju tá online, que eu vi ela comentando. Nossa Ju de Marte, a Juliana Souza. Para ela. Maravilhosa. E é isso, a gente colocar o nosso cliente no centro, pensar sempre na experiência do cliente, do usuário. Enfim, a gente, sem o nosso cliente, não temos um trabalho. Então, é a razão de tudo, né? Exatamente. Mauro, muito obrigada. E já sabe que a casa está de portas abertas para quando você quiser voltar. Com certeza, ficou à disposição. Quem sabe a gente pensa um negócio, um workshop presencial para o pessoal pôr a mão na massa. Ai, maravilha, maravilha. Vou amar. Então, pode vir. Vem que a casa é sua. Vamos combinar. Um abraço. Gente. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.